o Alexandre de Moraes determina a imediata posse do suplente da ex-deputada Carla Zambelli. Essa gente adora uma crise, né? E resolveram comprar. Como disse o Eduardo, eu não sei o que tem esse Alexandre, todo mundo vira bonequinha dele. Eu disse, deve ser a careca, né? Que é charmosa, enfim. O que tem aí? O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal acabou de decretar como ato nulo a decisão sobre Zambelli, basicamente declarou então nula a votação da Câmara que manteve o mandato da parlamentar e com isso expediu essa decisão determinando que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, realize a posse do suplente em no máximo 48 horas da deputada Carla Zambelli. E também solicitou ao presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, o agendamento de uma sessão virtual para o dia 12 de dezembro, das 11 da manhã até às 6 da tarde, para que votem também essa decisão, para que confirmem essa liminar. Procuraram, né? Agora, quem vai ser o primeiro na fila do conservadorismo colunístico a falar que o Supremo está se metendo na seara do Congresso? Como se pudesse haver alguém que desrespeite a ordem judicial. Então você promove a desordem, promove o assinte, faz a provocação, cria caso, e quando o outro lado reage e diz, não falei, olha só o que eles fazem. Não é? Fica parecendo um sujeito que diz pro outro, você é violento, você é bruto, você não sei o quê. Aí vai lá e fica provocando até levar. A hora que leva o murro na cara, diz, não falei? Olha aí. Não é? E agora nós vamos falar sobre o espetáculo de ontem, enquanto vocês estavam namorando, enquanto vocês estavam se divertindo, enquanto estavam na gandaia, eventualmente o Arthur lamentando que já apareceu o futuro campeão mundial, com a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, porque nós sabemos ganhar mundial, né? O Vale Bene também não estava gostando tanto, ou nada. Eu não. Eu estava assistindo sessão da Câmara. Como eu falei hoje no UOL, às vezes vale a música do Léo Jaime, né? A vida não presta e eu só tenho Zé. Não estava nem com o Zé ontem. Estava lá, né? Esse é um clássico. Ouvindo aquelas coisas, né? E nós vimos o que aconteceu com a Carla Zambelli. Não é isso? A Carla Zambelli teve o mandato preservado pela Câmara. Houve 227 votos pela cassação do mandato e 170 para preservar. Precisava de 257 para cassar. O problema aí é que o rolo está em outro lugar. E onde está o rolo do caso Zambelli? Segundo a Constituição, artigo 55, quando um deputado é condenado com trânsito em julgado, ele perde o mandato. Mas, de fato, no mesmo artigo, diz que isso tem de passar pelo crivo dos senhores deputados ou dos senhores senadores, deputado ou senador. E a cassação se dá por maioria absoluta. Acontece que já há uma jurisprudência no Supremo, nós vamos ver aqui, já há jurisprudência. Quando a condenação impede o exercício do mandato, o mandato está cassado pelo Supremo. Ou vai exercer o mandato na cadeia?
Ou no caso dela, um mandato sendo foragida. Então, junto com a condenação, veio a perda do mandato. Caberia a Hugo Motta, dada a jurisprudência do Supremo, simplesmente, com o ato da mesa, declarar que ela perdeu o mandato. Mas ele resolveu inovar. Pós-jurisprudência. No passado houve rolo assim. Ele resolveu inovar. Falou, não, vamos submeter ao pleno. Submeter ao pleno sabendo do clima que há anti-supremo. E aí nós chegamos ao absurdo de ter um tribunal que de maneira irrecorrível diz que o mandato está cassado. Perdeu o mandato. Porque há uma impossibilidade do exercício do mandato. Não é? E vai à Câmara e diz, não. Ela continua. Continua deputada. Vai votar lá da Itália? Vai votar foragida? Vai ser o quê? E isso foi um gracejo que o senhor Hugo Motta resolveu fazer. Um gracejo da pior espécie. Um gracejo muito ruim. E, evidentemente, o Supremo considera esse desfecho inaceitável. Vamos lá, vai. Vamos lá, Reinaldo. A decisão da Câmara de manter o mandato da deputada federal Carla Zambelli contrariou os ministros do STF que classificaram a decisão como inaceitável, segundo o Globo. O jornal ouviu magistrados da corte sob reserva e o entendimento deles é que a Câmara tentou desmoralizar o STF, que avalia reagir à decisão dos deputados com uma nova medida que ainda está sendo estudada. Zambelli, que está presa na Itália, foi condenada a 10 anos por invasão ao sistema do CNJ, visando emitir uma ordem de prisão contra Alexandre de Moraes, assinada pelo próprio ministro. Além disso, ela foi sentenciada a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma em episódios no segundo turno das eleições de 2022, quando perseguiu um militante de esquerda, portanto, uma pistola no meio da rua. A Câmara manteve o mandato, já dei o placar aqui, bonitinho, já expliquei que o senhor Hugo Motta poderia pura e simplesmente, porque de fato o parágrafo 3º do artigo 55 diz que em caso de condenação passa pelo crivo da Câmara. Não podendo ter o exercício do mandato, aí passa para o parágrafo 2º, basta a mesa dizer perdeu o mandato. E nós já temos jurisprudência a respeito. O Lindbergh diz que vai entrar com mandado de segurança. Vai lá. Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, anunciou hoje que apresentou um mandado de segurança ao STF, entrou com esse mandado de segurança para obrigar a perda de mandato de Zambelli e também do deputado Alexandre Ramagem, condenado pelo STF. A gente vai conferir. Aquela cena lamentável que a gente teve aqui ontem, que a Carla Zambelli não foi cassada, poderia ter sido evitada. Era papel da mesa da Câmara e do presidente da Câmara, Hugo Motta, ter declarado imediatamente o afastamento. Então nós estamos entrando com esse mandado de segurança porque para nós é inadmissível que essa bancada de foragidos continue aqui, nós passemos esse ano sem que eles percam o mandato. Então o que a gente quer é que a mesa da Câmara dos Deputados faça uma decisão administrativa de afastamento da Carla Zambelli e do Ramagem. Olha, eu insisto e considero isso sumamente importante, que a cultura do golpismo continua a toda. A cultura do golpismo continua viva. Eu considero muito engraçado que alguns digam, fica falando... Esse pessoal fica falando de golpe. Eu não sei do pessoal, eu sei de mim, eu falo. Havendo bípedes para debater, posso debater, sem penas.
Quando um candidato à presidência só consegue ser candidato se apoiar a anistia para golpista, eu o coloco na cultura do golpe e do golpismo remanescente. Quando um parlamentar centra a sua atividade, a sua atuação na defesa de golpistas, eu coloco na cultura do golpista e do golpismo e faço o mesmo com analistas. Como o exercício da minha profissão, como o exercício da minha individualidade no Brasil, em qualquer lugar, como o exercício da civilidade só é possível numa cultura democrática, entendo eu, não aceito outra solução que não seja a democracia. E, portanto, repudio esses flertes com práticas golpistas. Esta senhora, além de tudo o que já se sabe dela, do ponto de vista das condenações, também é aquela que fez um vídeo convocando os generais a dar um golpe de Estado. Invadiu. Foi o advogado dela, não tem prova, não tem prova uma ova. Tem um excesso de prova. E aí, o PL fecha a questão, o Novo fecha a questão e vai a defesa. Daqui a pouco nós vamos falar do Glauber, Braga. Ah não, ali eles queriam cassação. Essa gente que está defendendo que ela conserve o mandato, claro, não por acaso são as mesmas pessoas que defendem anistia para golpista. Então é a sobrevivência da cultura do golpismo. E acho que não pode ficar assim, porque aí o Sócrates, num dado momento, falou, em fevereiro, as faltas dela, porque ela vai ser caçada por falta. A falta dela estoura o número, e aí ela tem de ser caçada mesmo. Não interessa, primeiro que a decisão judicial está tomada, rígida, com base na lei, na jurisprudência. E segundo, que não há o conceito do deputado preso, do deputado foragido. É um desrespeito com o parlamento isso. E mais, como aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra, porque não adianta matar a cobra e mostrar o pau. Vai saber se a cobra morreu, valeu bem, né, Arthur? Sim. O pau tá aqui. Sim, mas e a cobra? Né? Não adianta. Boa pergunta. Né? Porque nem sempre são coisas sinônimas. Temos jurisprudência e a gente traz a jurisprudência para você. Porque você não quer saber tudo? Quer saber tudo, está no lugar certo. Vai lá. Sim, o STF encerrou o processo contra o então deputado em 2013, Natan Donadon, e determinou o início do cumprimento da pena, condenado que estava há 13 anos e 4 meses. Foi condenado por liderar uma quadrilha que desviava recursos da Assembleia Legislativa de Rondônia. O caso foi levado ao plenário da Câmara e o mandato foi mantido. Esse caso, voltou ao Supremo Tribunal Federal. O mandado de segurança do deputado Carlos Sampaio, do PSD, questionou a validade do processo legislativo adotado pelos parlamentares na época. Relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, suspendeu a decisão da Câmara e se firmou a tese. O mandato está cassado quando a pena impedir o exercício do mandato. Pronto, acabou. Vai dar para exercer o mandato? Não dá, acabou, está cassado. Já tem jurisprudência. Depois ele acabou recebendo o indulto do presidente Temer, saiu. Mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso já está definido. Lá atrás houve idas e vindas. Chegou 2013 e definiu. Acabou. Agora quiseram fazer essa brincadeira. Enganar as pessoas.
Tem uma outra coisa, levar o filho da Carla Zambelli lá, parece que já vai começar uma nova dinastia política, né? O irmão dela já é deputado, aí ela, o filho estava lá, enfim, fez 18 anos. E aí teve uma coisa grave. Grave. Porque o advogado dela fez uma promessa aos deputados, que o filho já desmentiu. Eu acho essa gente tão impressionante assim, porque é de um desassombro, tudo. Vai lá, do que eu tô falando? O advogado de Carla Zambelli, Fábio Panhosi, participou ontem da sessão que decidiu se a deputada seria cassada ou não. Apelou ao senso de humanidade dos deputados e disse que ela renunciaria ao mandato se não fosse cassada. Seu filho, que também estava presente à Câmara e já foi na prática lançado como o mais jovem político da família, disse ter falado com a mãe depois da votação e informou que ela não vai renunciar. Vale dizer, seu advogado então contou uma mentira para conquistar votos. Aí eu já digo que vão falar, mas a Carla Zambelli já tá morta. A Carla Zambelli não volta mais pro Brasil. O gabinete está daí, ó, perdendo dinheiro público. Concordo com os senhores, teria um suplente para isso, mas não preciso disso não. A Carla Zambelli foi muito clara. Quando ela ganhasse aqui no plenário, ela vai pedir a renúncia, porque ela não quer incomodar os seus parlamentares, os seus colegas. A Carla Zambelli só quer dignidade. A única coisa que sobrou na vida da Carla Zambelli, que ela nunca desviou R$1 das suas emendas, R$1 de dinheiro público, um escândalo de corrupção, é o seu mandato. Aí vai o João Zambelli, o filho dela, que estava lá, o menino foi usado o tempo todo, tal, não sei o que. Teve até um deputado do PT que ficou fazendo panegíricos lá, enfim. Menino, aprenda, ora, veja bem, né? Aí vai o moleque e diz, não, rapaz, falei com a minha mãe, ela disse que não renuncia. Não é bonito isso? Aí não vai renunciar não. Inaceitável o que aconteceu. Existe já a jurisprudência do Supremo. Não poderia ter ficado assim. Cabe mandado de segurança. A jurisprudência do Supremo é aceitar o mandado de segurança. Vamos ver, vai depender para quem cai o mandado de segurança. E se aplica a jurisprudência. A menos que algum ministro do Supremo diga, não, as decisões que a gente toma aqui devem ser desrespeitadas pelo outro poder. Mas é uma decisão que está fora da alçada. Não é. Não é porque a jurisprudência é impossível o exercício do mandato. Simples assim. Quem errou? Hugo Motta. Jamais deveria ter colocado esse troço para ser julgado em plenário. Porque o caminho já estava dado.